Oi, Mitra. Olá, tudo bem? Ei, Olha, chegou aí. Tudo bom? tudo Como bem? estás? Tudo bem? Tranquilo? Tá bonito o cabelo aí. Boa noite, Ivana. Cabelo bonito aí. Gente, mulherada toda arrumada. É, Parece a mãe, lixando o cabelo. Bom, né? Ave Maria. E aí, como você tá? Tudo bem? tudo Tranquilo? ótimo, Que tranquilo. bom. Tranquilo, vamos esperar o pessoal chegar, dar mais Vamos. uns minutinhos aí, para a gente começar a nossa jornada de hoje, né? Cris chegou aí, Cris Gouveia, mulherada chegando, bom, né? Esse grupo aí, maravilhoso. Olha Muito aí, bom. pessoal chegando, muito bom, boa noite, maravilha. E aí, Mitra, como é que tá aí? Estamos caminhando, vamos hoje no Ayurveda, né? Sim, é. Tô querendo Eu separei passar aqui umas umas... dicas. Oi? Separei umas dicas aqui que servem para Preparou? todos os dois. Eu também fiz umas anotações aqui para não esquecer de nada, que tanta É, coisa, né? também. Muita coisa, né? Pra gente Muita não esquecer, coisa tem que que a anotar gente tem mesmo. no Ayurveda, é muito denso, né? Olha a É. Ellen aí, olha a Ellen aí. Oi, Ellen! Ei, Vitória, Pia, ai, a mulherada chegando, bom, né? Grupo de mulheres, muito bom, a gente está junto aí nessa jornada, maravilha. A Ellen aí, Magda. Salve, salve, chegando, pessoal. Esquentando aí. Boa noite, gente. Boa noite. É tão gostoso a gente trabalhar com um grupo de mulheres, né? Eu adoro, É né? Acho ótimo, né? maravilhoso. É bom, né? Muito bom. Bom, modéstia à parte, a nossa energia é muito boa, né? Muito boa. Sim, claro. Maravilhosa. O feminino traz essa coisa do acolhimento, né? Da mãe Gaia. Hoje conseguiu, né, Ellen? Que beleza. Isso Ah, aí. Isso é muito que bom. bom. Então, eu acho que, já começando, né, a falar dessa coisa do grupo, do feminino, é muito importante a gente entender, né, que esse valor que a gente tem, né, da nossa, isso, mulheres maravilhosas, é isso aí. Essa coisa, né, da gente se reconhecer enquanto uma energia, né, de um poder, a gente tem o poder da criação, né, então é buscar e manter, né, e ativar todos os dias essa força, né, da autoestima, né, do amor próprio, né, dentro da nossa natureza, respeitando, né, a nossa natureza. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito importante, né? Fabiana, Oi, legal. Fabi. Olá. Então é muito importante a gente estar pensando nisso, né? Quando a gente fala em Jornada das Mulheres, a gente está num caminho de libertação, né, do nosso direito de viver com contentamento, com alegria, né, e reconhecer esse poder que a gente tem magnético, né, de magnetizar absolutamente tudo aquilo que a gente quer e de criar também, né. Então, quando a gente faz um grupo assim, né, Lê, é tão bom de mulheres, a gente está no meio de mulheres, trabalhando com mulheres, porque a gente ativa, né, essa força e se nutre dela também, a gente que está liderando um trabalho Sim. assim com mulheres, né? Então, buscar essa união, né? Esse apoio é muito importante, porque isso foi diluído, né? Até por questões históricas aí, essa desintegração da força feminina, né, vem muito com a cultura da antiguidade, né, do patriarcado, cria-se, tem muitas histórias que falam disso, né, de quanto as mulheres geraram, por que dessa relação de competição, de inveja, né, então tem muito de história aí, que muitas coisas por trás disso, então a gente resgatar essa coisa da irmandade, né, como acontecia com a cultura das mulheres celtas, né, que elas se uniam, né, naquela força
enfim, da natureza, né? Das bênçãos da natureza. Então, a gente poder estar juntas, essa jornada também fala disso, né? Da gente recuperar essa relação de ajuda, como tem aquele filme da Tenda Vermelha, né? Das mulheres que se reuniam, né, que se ajudavam, a questão da ajuda no período menstrual. Então, tudo isso fala do que a gente tem, né, de força. Então, isso faz parte também da gente estar falando aqui e expandindo essa consciência, né, de cooperação, né, da gente resgatar essa coisa da gente cooperar uma com as outras, né? Do não julgamento, da não crítica, não da discriminação, da segregação, do apontar para outra mulher, né? Então isso tem por trás disso aí houve uma intenção de enfraquecer esse poder que é um poder nosso natural, né? De criação. Então vamos pensar nisso aí, né? Então, gente, começando, eu queria falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, que continuamos, fechamos o Ayurveda, né? E é um legado, a Ayurveda é um legado, é muito extenso, e, portanto, nós não vamos, nesse espaço aqui de jornada, dar conta disso, até porque esse é um assunto que a gente trabalha nos nossos cursos, né, Lê? Que só Ayurveda são 2 módulos, né? Quando a gente faz um curso extenso. Então, nós temos 2 módulos de Ayurveda que, além da gente informar como nós somos terapeutas ayurvédicas, a gente ajuda as pessoas também a descobrirem seus doshas, a gente orienta para a rotina individual, mas aqui não é possível fazer isso. Então, a gente fala em termos gerais, né? Até porque é uma passagem pelo Ayurveda como mais um caminho de autoconhecimento. Então, em cursos a gente detalha e também cada um prepara a sua rotina, né? Dentro dos seus doces. A gente ajuda as pessoas a entenderem isso. Então, aqui nós estamos falando em termos gerais e cada uma vai tentando se identificar. E isso é uma coisa. Outra coisa, rapidamente, eu postei lá no grupo, quem está no nosso grupo de WhatsApp, um postzinho com contribuições que a gente falou no primeiro dia. Até o Alexandre veio aqui, conversou, que é o coordenador do projeto Amor de Rua. E como nós estamos fazendo essa jornada aqui dentro de uma rede de ajuda do Espaço Jaya, né? É um trabalho que a gente queria, sugerimos que quem puder entre em contato, né? E com a Cris e com as informações que tem lá no post. Quem que também quiser mais informações pode mandar mensagem no privado do Espaço Jaya que eu respondo, para a gente tentar ajudar o projeto, porque eles estão zerados, eles estão precisando muito de ajuda, as pessoas estão precisando também de ajuda. Então, era esse recado aí, que quem puder estar colaborando com a gente, né? Então, é isso. Bom, e a gente vai falar hoje vou começando a falar, a gente vai falar sobre o Ayurveda, os doshas, e também sobre os gunas, que fazem parte, vamos dizer assim, do olhar, né, psicológico, da parte psicológica do Ayurveda, da psicologia ayurvédica, né? Então, como a gente viu no início, eles têm uma visão que é muito, muito assim, conectada com a espiritualidade, com a religiosidade. A gente não vai entrar nesse mérito aqui. Eles falam, quando a gente fala em gunas, essa palavra significa estados da mente. E esses estados da mente são qualidades supremas que eles reconhecem como inteligências cósmicas e que nós, se estamos integrados à natureza, tendemos a nos conectar ou a vivenciar esses 3 estados da mente, né? Então, quando eles falam em natureza, vamos dizer assim, inteligência cósmica, eles dizem que existem as forças divinas e as forças não divinas, né? Então, as forças divinas são aquela energia, né? aquela vibe, né? que fala de paz, de amor, de tranquilidade, de amorosidade, que é a consciência suprema do amor.
E as forças não divinas são aquelas que geram confusão e apego. Então, por conta disso, né, por essas duas grandes forças que regem, vamos dizer assim, todo o universo, nós desenvolvemos, estamos vulneráveis a desenvolver esses estados mentais também, que passam por três qualidades, que são o que eles chamam de gunas, e que a gente vai ver isso hoje. E essas gunas, elas revelam o nosso estado mental e o nosso estado espiritual. Então, é assim que eles classificam as perturbações psicológicas, vamos dizer assim, né? Então, eles falam, e nós medimos a nossa propensão de saúde e de doença a partir da observação dos estados dessa mente, que são os gunas, né? Então, os problemas psicológicos, as soluções psicológicas vêm daí. Então, esses três estados seria o primeiro, sattva, que tem a qualidade cósmica, vamos dizer assim, da inteligência. Então, essa qualidade da mente sáttvica, ela partilha o equilíbrio, a virtude, a bondade, a generosidade. Então, esse é um estado da mente. Temos o rajas, ou chamo de rajas ou rajas, tanto faz, que a qualidade desse estado da mente é movido pela energia e flutua. Então, é um estado da mente que pode causar, e geralmente causam, desequilíbrios. Tira a gente daquele padrão de harmonia, né? De uma mente harmônica, né? Estável. Então, o estado rajásico, ele vai manter a nossa mente naquela oscilação, que, na verdade, é a mente de nós, réis mortais, né? Vamos dizer assim, que somos da classe média dos espíritos, nós não somos da classe alta. Então, a nossa mente, ela tende, né, Mitra, ter esse movimento rajásico. Num determinado momento, nós estamos em estado de paz, depois estamos em estado de guerra, em estado de segurança, em estado de ansiedade. Então, a gente vai oscilando entre esses estados, né? E a terceira qualidade é uma mente tamásica, que ela é regida pela substância, então ela cria a inércia, a paralisação. Então, são três estados da mente, né? Aquela que estamos em paz, em tranquilidade, em harmonia, zen, 100% zen. Temos o estado de oscilação, né? De altos e baixos da nossa mente, e temos o estado tamásico, que cria essa inércia. Então, Sattva vai ter essa qualidade, né? Da leveza, da luminosidade, o despertar da alma, da conexão com as forças do universo, né? Então, esse é um estado que a gente alcança no retiro espiritual. Quando a gente entra no retiro espiritual, consegue, né, entrar nessa vibe do retiro espiritual, em meditações profundas, ou quando a gente está junto na natureza. Então, a nossa mente tende a entrar, se conectar com essa qualidade suprema, né? E já a mente rajásica, a qualidade dela, ela está sempre em desequilíbrio, em mudança, em desejos. É uma mente que se manifesta de forma raivosa, vingativa, muitas das vezes. É quando a gente se conecta, né, com aquele aspecto nosso da intolerância, da impaciência. Então, é uma mente que ela vai gerar todos esses sentimentos. E tamas, ela está em inércia, que está na escuridão, no embotamento, na ignorância, que são as mentes mais sarcásticas, mais perversas, mais pesadas. E por que a gente, né, considera isso, vamos dizer assim, no estudo da psicologia, quando a gente, né, faz uma intervenção considerando essa visão ayurvédica, né?
Segundo eles, é muito importante a gente reconhecer esses tipos e esses estados da mente para a gente entender os nossos movimentos, né? O que está acontecendo com a gente psicologicamente. E uma outra coisa importante também é a gente saber que esses estados da mente, eles não são... eles não são setorizados, né? Um não exclui o outro. Então, esses estados, nós oscilamos e transitamos nesses três estados. A minha mente, em um determinado momento, ela pode estar com a qualidade, né? Sáttvica, rajásica, tamásica. Então, essa oscilação, segundo a Ayurveda, ela é natural. Nós passamos por essas oscilações. E eu acho que quando a gente desperta para essa consciência, a gente se livra da culpa, né? Daquela culpa, né? De que, ai, por que eu senti raiva? Por que eu quis me vingar? Ou por que eu estou preguiçosa e eu não consigo, né? Eu meditava todos os dias, agora eu não estou conseguindo meditar, e minha mente está agitada. Então, a vantagem da gente entender essas qualidades é a gente saber que isso é natural. E quando a gente conhece esses estados, que a gente sabe que a gente passa por esses estados, dentro do Ayurveda, num plano de orientação que a gente faz, de uma rotina para uma pessoa, a gente vai orientando a pessoa e a pessoa ela vai aprendendo como ela faz para sair de um estado e entrar no outro estado. Então, não existe nesse caso aqui, não há um julgamento do que é bom e do que é ruim. A gente precisa, primeiro, é muito importante a gente perceber como é que eu faço para sair de um determinado estado. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja num estado sáttvico, né? Completamente conectada com a espiritualidade. Se você é um ser humano que está aqui, né, numa experiência humana, você suspende. Você entra em suspenso, você suspende a sua vida, né? Você hiperativa os seus chakras superiores e você perde a consciência do ancoramento, da realização, daquilo que você tem que fazer, da ação. Então, você vai viver de luz, por exemplo, né? Não estou dizendo que viver de luz é ruim, isso é só uma metáfora, né? Então, como é que ficam as suas relações, os seus compromissos, né? A sua participação no coletivo? Se você não entra, vamos dizer assim, no movimento rajásico da ação. Então, o que eles querem dizer, né, quando eles trazem para a gente esses três estados, é que eles fazem parte da nossa natureza humana, dos estados da nossa mente, e que é natural que a gente passe por esses três estados e que a gente precisa apenas observar, perceber, para a gente poder moderar. Então, se eu estou extremamente rajásica, né, no estado da mente de agitação, o que eu preciso fazer para sair do rajas e entrar no sáttvico, no estado sáttvico, né, com mais tranquilidade? Quais as ações que eu preciso ter para entrar nesse estado de bondade? Se eu estou num estado, vamos dizer assim, de muita raiva, raivoso, de um excesso de atividade, né? Se eu não consigo me perceber, se eu estou excessivamente voltada para fora, o que eu preciso fazer, né? Para eu poder sair desse estado? Que tipo de atitude eu tenho que ter para eu entrar num estado de maior tranquilidade, de uma mente mais harmonizada, mais pacífica, né? Então, esses recursos dentro de uma orientação ayurvédica, a pessoa passa a ter. Isso envolve o que fazer em termos de atividade, de rotina, o que fazer em termos de alimentação, o que fazer em termos de utilização de massagens, de óleos. Então, é tão lindo esse sistema, né, Mitra? Que você tem várias ferramentas, né, de autorregulamentação. Então, quando você está integrado nesse sistema ayurvédico, você já sabe até, eu estou precisando de uma massagem.
eu estou precisando silenciar, né? Ou então eu estou precisando caminhar, eu estou precisando ir para a natureza, eu estou precisando tomar um banho de mar, porque você percebe dentro desses três estados exatamente do que você está precisando. Então você não vai de encontro ao abismo, que eu chamo muito. Peraí, você está excessivamente pita e você ainda vai ligar para essa pessoa para continuar brigando? Para onde você está indo? Você está indo para o abismo, porque você já está excessivamente, a sua mente está muito rajásica, então você precisa entrar num estado de recolhimento, de silêncio e até de um estado tamásico, de repente dormir, descansar, não fazer absolutamente nada, entrar no estado de inércia. Então, às vezes, a gente precisa realmente. Tamas é ruim, é telúrico, ele é obscuro. É uma qualidade de mente, geralmente, de pessoas que estão passando por um quadro depressivo, por exemplo. Né? São pessoas que não estão conseguindo dar movimento para a sua vida. São pessoas que muitas das vezes estão medicadas, né? Com medicações pesadas, que não estão com dificuldade de acordar. Então, essas pessoas elas estão precisando, né, de movimento. Então, elas precisam fazer atividades, elas não vão conseguir meditar. Não dá, né, Mitra, para meditar. Não, mas elas podem fazer uma aula de yoga, uma qualidade de yoga que gere mais movimento. Então, é legal porque, assim, muitas das vezes o paciente, não, eu quero meditar. E você está muito tamásico. Não, vai fazer um yoga, vai fazer um hatha yoga, por exemplo, mas não dá para fazer uma yoga restaurativa, que está muito tamásico, senão vai ficar mais tamásica, né? Então, você vai indicar para aquela pessoa aquilo que é importante. Por exemplo, essa pessoa está tamásica, vai comer muita carne, se ela come carne. Cara, não dá, é melhor fazer uma dieta vegetariana por uns 3 dias, para ela dar mais leveza, né? Para o corpo dela. Essa pessoa está muito rajásica, então ela vai beber. Não, eu vou tomar chopp, ela vai piorar. Né? Então, não, fica sem beber uns dias, usar álcool, porque isso pode ativar ainda mais a sua mente. Ou se essa pessoa está muito sática, está muito né, conectada com o universo, esqueceu que ela está numa experiência humana, a gente vai indicar uma alimentação mais com alimentos de terra, mais com raiz. A gente vai sugerir, se essa pessoa comer carne, que ela coma carne, para ela aterrar, para ela vir para a terra. Então, a gente vai trabalhando, né, dessas qualidades da mente, a gente vai ajudando a pessoa a equilibrar, a manter esses 3 estados da mente mais equilibrados. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Anoto tudo, depois eu não olho nada aqui. Vou falando o que eu quero. E aí o Ayurveda fala também dos 3 estágios da cura mental. Então, quando ele fala da cura pessoal, porque assim, as escrituras védicas, todo o legado das escrituras védicas, eles são dirigidos para a consciência da espiritualidade, da expansão da consciência do coletivo, da regeneração humana, né? Então, tudo que eles deixaram há 5, 6 mil anos atrás, gente, é para exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Que é uma regeneração das criaturas, né? Então, eles falam que a cura pessoal, a nossa cura pessoal da mente, tá? Então, a cura que eles chamam mental, de todo um quadro psicológico, além de você dentro de um processo terapêutico, né? De você rever toda a sua história, entender os seus processos, seus traumas. Então, a cura da mente, num primeiro estágio, eles falam na cura pessoal. Então, o que seria a cura pessoal? Seria você abrandar a qualidade de tamas, de uma mente tamásica, para desenvolver uma mente rajásica. Então, eu saio da inércia e entro na atividade. Então, eu preciso colocar mais elemento fogo na minha vida para eu ativar, sair dessa paralisação. Então, você vai fazer uma orientação para essa pessoa com alimentação, com atividades, ou com ervas, né, óleos medicados,
que são indicados para a pessoa ter um pouco mais de atividade. Às vezes ela tem uma dificuldade, ela não consegue tomar uma atitude, ela quer mudar de emprego, não consegue, ela quer se separar, não consegue, ela, enfim, ela quer sumir, não consegue, então ela tem vontade de sumir, não consegue. Então ela precisa de um elemento, né, ativar esse elemento fogo no corpo dela, para ela poder dar um passo, ou ter uma iniciativa, ou sair do lugar, ou ela mudar o ambiente dela. Às vezes você faz até uma orientação de organização da casa da pessoa, né? Do ambiente dela, você identifica isso e ajuda essa pessoa a sair. O quarto é muito escuro, né? Tem muitos objetos, então a gente dá leveza, ajuda, é muito legal. Então a gente tem vasto vídeo, tem milhões de coisas para ajudar a pessoa a se ambientar para as necessidades dela. E na cura da humanidade é você acalmar o Rajas e desenvolver o Sattvika. O Sattva significa você pensar num bem maior. Então, você fez a tua cura pessoal, saiu do estado tamásico, da inércia, aí você vai para a cura, vai para o Rajas, para a sua cura pessoal. Da sua cura pessoal, você começa a ter uma rotina que envolve tudo isso, né? Todos esses elementos que eu falei para vocês, que a Lê vai falar melhor, e você vai para a consciência de um bem maior. O que significa isso? Você começa a pensar, né? Você para de pensar em você, no seu sofrimento, e você começa a olhar para o coletivo, você começa a desenvolver essa consciência de que além de você, existe um mundo, existem pessoas, né? Existem necessidades que são humanas, são do coletivo. Então você começa a desenvolver essa qualidade de amor, da compaixão, para você também doar alguma coisa de si. E não pensar, não olhar só para o seu umbigo, né? Ficar pensando que você é a vítima do mundo, que você é a única pessoa que sofre. Então você sai do seu sofrimento pessoal e você atinge essa qualidade, vai na direção da cura da humanidade, tá? E aperfeiçoar o sattva, que é essa qualidade mais da bondade, né? Da qualidade da bondade, você vai para o amor incondicional. Aí, realmente, no amor incondicional, você experimenta e atinge o que eles chamam de paz interior. Então, você ultrapassa esse trabalho coletivo e você entra e abre o teu coração para a energia do amor. Então, aí a experiência da compaixão. E nessa experiência da compaixão, você atinge essa paz interior. Então, aí você não vai mais querer superar os seus sofrimentos, e sim desenvolver a sua alegria, a qualidade da alegria. Né? Então, a gente para de pensar no nosso sofrimento e começa a ver como é que eu desenvolvo, como é que eu desenvolvo momentos e situações onde eu experimente o contentamento. Então, a gente sai dessa coisa de ficar só olhando para a gente, né? E aí você entra numa comunhão, que eles dizem, com o universo superior, né? Então, esse aspecto humano universal é a consciência de que nós somos interseres. E aí a gente começa a desenvolver essa consciência do somos todos um, que é esse estágio. Então, é claro que a gente vai estar sempre oscilando, tá? Entre um estado da mente e o outro, mas a proposta é que na medida em que a gente vai tomando consciência, que a gente vai aprimorando essa consciência dessas três qualidades da mente, a gente vai sutilizando a nossa energia e se conectando cada vez mais com essa consciência do amor universal. E aí a gente encontra paz, a gente sai do julgamento, a gente sai da crítica, da competição. Então a gente começa a criar uma irmandade. E é importante dizer que isso não tem absolutamente nada a ver com submissão, tá? Ou com paralisação. Não, eu não tomo atitudes, eu não decido, eu não coloco limites. Ao contrário, tudo isso é feito, porém,
com amorosidade, com consciência, porque eles são, né, Mitra, muito rígidos, inclusive, na educação, nas atitudes, no trabalho, há muita ética, muita retidão, essa consciência da ética e da retidão, mas a autorresponsabilidade é a tônica. Então, por isso é que eu imagino que dentro das escrituras védicas, a Ayurveda é uma ciência de domínio, uma medicina de domínio popular, todas as pessoas elas passam a ser responsáveis por elas, pelo crescimento delas, pela evolução delas. Então, se eu tenho conhecimento que a minha mente ela está mais agitada, o que eu tenho que fazer para pacificar? Se eu estou inércia, o que eu tenho que fazer para entrar na ação? Então, quando você conhece os seus doshas, quando você conhece a movimentação e você aprende sobre a qualidade dos alimentos, da medicina natural e da arte, vamos dizer assim, da massagem, das práticas que acalma a mente, você passa a ser responsável absolutamente por você. Ou seja, você pode mudar, você pode se tornar uma pessoa melhor. Só não fará se você realmente não se envolver com todos esses conhecimentos e com todas essas ferramentas de autoconhecimento e de autorregulação. Ok? Então, isso fala dos gunas, dos estados da mente. Eu vou falar rapidamente sobre as características psicológicas dos doshas, porque a Mitra já falou das características físicas, né? Então, eu vou falar do Vata. O Vata, ele é movido, né? O elemento dele é ar, e a palavra dele é movimento, né? Então, o ar, ele se movimenta. E uma mente Vata, o que uma mente Vata é? Ela é rápida, ela é veloz, ela é superficial. Os vatas não param. Eles querem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas eles têm muita dificuldade de aprofundar e de focar. A Cristine falou eu, é isso mesmo. Ela já sabe. São pessoas instáveis, indecisas, né? São falantes, são criativas, geralmente têm uma capacidade artística muito grande, eles são criativos demais. Então, o Vata é aquele que faz filmes. O Vata não tira foto, quem tira foto é o Pitta. O Vata, ele faz filme, ele faz o vídeo da situação. Então, do vídeo, ele cria 500 hipóteses sobre aquela situação. Sabe? Porque com vídeo a gente pode... Olha a Vatice aí. É quanta gente, né? Eu tô rindo aqui porque é um monte de gente. Os vatas divagam, eles perdem o foco com facilidade, eles se seduzem por tudo. Opa, tá passando aqui, eles seduzem com facilidade. E o movimento deles é assim, é muito rápido, muito agitado. Então, eles se cansam com facilidade também. Né? Porque eles querem fazer muitas coisas, mas eles não têm uma estrutura, né? Para lidar, para aguentar. Então, eles assumem mais compromissos do que eles podem realizar. Isso é vatice, que a gente chama. E a emoção que predomina os vatas é o medo. Nossa, o rim do vata, o medo. O vata tem medo de tudo. Tudo que é novo, principalmente, né? Para reagir, eles reagem ao medo. E eles têm uma emoção de angústia muito grande. E, geralmente, as doenças são doenças, né, mentais de Vata. Então, ansiedade, fobia, é isso aí. Então, é aquela vatice toda. Isso gera muita angústia. Então, o Vata ele tem propensão à ansiedade generalizada. Né? Ele tem uma propensão a isso. Já o Pitta ele é inteligente, o Vata também é, tá? Mas o Pitta tem aquela mente sagaz, né? Racional, cartesiano, objetivo. O Pitta é crítico, ele julga e ele é ativo. O Vata é rápido, mas o Pitta não. O Pitta ele tem que ter solução. Acontecer alguma coisa, enquanto ele não encontrar a solução, ele não vai dormir. Então, ele tem aquela coisa da atividade que ele tem que resolver. Eles são bons líderes,
Eles são muito competitivos, o Pita. Ele tem uma mente extremamente competitiva. Ele está pensando, ele está fazendo uma coisa, mas ele já está pensando no resultado daquilo, no que aquilo vai dar, ele vai... Então, ele tem toda a solução dele. Ele está numa reunião, quando acabou a reunião, ele já transformou um programa. Ele é assim. Todo mundo está falando, ele está só prestando atenção. Depois ele já tem o projeto pronto quando ele sai da reunião. Ele é muito rápido, muito preciso, muito objetivo. Agora é muito crítico. Ele é muito irritado, é muito intolerante, não tem paciência com as pessoas, com o tempo das pessoas. Tudo tem que acontecer no tempo deles. Agora, eles têm um movimento, são argumentadores, né? Para você ganhar uma parada de uma discussão com o Pita não é fácil, porque o Pita ele desarma mesmo, ele contra-argumenta o tempo todo. E eles gostam de ordem, tudo tem que estar muito organizado, muito certinho. Horário, Pita com horário não é fácil. Atrasou, ele fica louco da vida. E eles transformam. E a emoção de Pita é raiva. Ele é muito raivoso. E ele tem a propensão à impulsividade e agressividade. Então, essa é uma mente Pita, porque a gente vai trabalhar no consultório, ajudar essas pessoas a serem mais flexíveis, menos rígidas. Como o Vata, a gente ajuda também o Vata a focar mais, né? Ai, meu Deus, sou Pita. Ah, Suzana, você é Pita mesmo. Essa a gente sabe que é Pita. Eu sei. E o Kapha? O Kapha, eles são emotivos, são amorosos, são leais, são acolhedores, são cuidadores, geralmente os cuidadores distorcidos, querem cuidar de todo mundo, são românticos, eles realizam e eles sustentam bem as coisas, eles gostam de pertencer, eles gostam de ser reconhecidos, são voluntariosos. Então, eles querem todo esse, né, estar junto com as pessoas, abraçar, é muito sensorial, né? Tem que pegar. O Kapha adora abraçar. Eu sou Pita Kapha. Eu adoro dar abraço também. Eu tenho uma mente Pita, mas eu adoro dar abraço. Então, tem aquela coisa. A Mitra também, né? É Kapha, Eu também. Pita, né? Sou Kapha Pita. Kapha e Pita. Nós somos Kapha e Pita. Então, a gente, né, gosta de abraçar, de ficar... Só que ele é muito lento, devagar, ele faz tudo com lentidão, né? Mais devagar, mas ele tem uma memória de elefante também. Quando ele custa, mas quando ele tem, nossa senhora, aquilo ele não vai esquecer nunca mais. E ele tende a apego, muito apegado, tem dificuldade de fazer mudanças, nossa, às vezes fica ali numa situação, anos sofrendo, mas não consegue mudar. E a tendência dele é a ser possessivo. A controlar e ser possessivo. O Pita também é bastante controlador, mas o Pita controla e o Pita tem raiva. O Pita tem raiva, ele briga, quebra o pau, depois ele faz as pazes em 5 minutos. No dia seguinte ele não lembra mais daquilo. O Kapha não. O Kapha leva para o túmulo. Ele não esquece jamais. Bom, gente, eu só vou, para finalizar, para a Mitra concluir aí, o seguinte, para vocês entenderem, eu vou hipotetizar uma situação aqui. Imagina que uma pessoa da família sai e diz assim, pode ser filho, pode ser amigo, marido, sei lá, saiu de casa e disse assim, olha, eu vou ali e já volto. E essa pessoa não volta. Não volta. E aí você começa a ligar para o celular dela, ela não responde. Como o Pita vai reagir a isso? Como o Kapha vai reagir a isso? E como o Vata vai reagir? Então, eu vou colocar, a situação é a mesma. E o que faria um Pita, o que faria um Kapha, o que faria um Vata? Eu acho que isso vai dar uma noção para você. Vai clarear. Bom, sumiu, a pessoa sumiu, ninguém sabe o que aconteceu. O que o Kapha faz? O Kapha liga, celular deu de ligar. Liga uma, liga duas, isso já são 1h da manhã e o Kapha está morrendo de sono. Porque o Kapha, né, sente sono, ninguém segura. Aí o que o Kapha diz? Vou esperar para amanhã, 1h, vamos ver o que aconteceu. Essa é a reação do Kapha. O Kapha vai esperar. O que o Pita vai fazer?
O Pita vai ligar uma, duas, três, vai pegar o carro e vai procurar essa pessoa em todos os lugares. Delegacia, necrotério, hospital. A reação do Pita vai ser essa. Ele vai levantar e vai tomar uma atitude. O Cafa vai esperar. E o Vata? O Vata não faz nada, mas o Vata se desespera. Ele já vai imaginar que a pessoa morreu, que houve um sequestro, vai entrar em pânico, vai tremer o corpo todo, mas não vai fazer nada. Tá bom, gente? É isso aí. Espero que de alguma forma tenha dado uma dica para vocês. O Ayurveda é maravilhoso, mas infelizmente a gente não consegue. Só em curso mesmo que a gente consegue detalhar isso aí. Mas fica como uma dica para vocês, tá bom? Mitra, vai lá você. Ok. Olha, uma das coisas que eu acho mais bonitas do Ayurveda, que você tocou muito bem, é que o Ayurveda põe no nosso colo a responsabilidade por nós, pelo nosso bem-estar. Então a gente deixa de ser passivo diante do nosso bem-estar, e o Ayurveda faz isso, né? Assim, acho que todas as filosofias orientais fazem, mas o Ayurveda, pela essa consciência, né? E a gente escolhe, tem que escolher as coisas, né? Não é o terapeuta que vai nos dar, é a gente que tem que criar aquilo que nos faz bem. Então, assim, eu separei aqui, como a gente falou, não vai dar para a gente aqui tão rapidamente dar orientações específicas para cada dosha, porque realmente é um estudo muito profundo. A gente tem que olhar não só as questões físicas que são visíveis, né? Porque você pode olhar uma pessoa e mais ou menos avaliar o dosha daquilo que ela expressa fisicamente. Mas tem toda uma questão que está por dentro, que a gente não vê, que a gente tem que perguntar, né? Que é o funcionamento fisiológico e o mental. Então, assim, realmente é uma coisa muito, muito profunda para a gente abordar aqui. Então, eu separei algumas coisas que servem para todos os doshas, serve para todo mundo. Então, é isso aqui que eu vou falar. Então, assim, é uma parte, isso aqui se chama Jainacharya, que significa rotina diária, mas é uma rotina diária consciente. Então, eu separei aquilo que serve para todos nós, tá? Para todos os doshas. Então, se vocês quiserem, depois eu posso botar lá essas dicas no grupo, não precisa anotar agora, eu vou falar e explicar e depois eu compartilho lá no grupo. Então, assim, primeira coisa, acordar cedo. A rotina, esse Jainacharya, ele fala desde a hora, orientações, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, acordar cedo, tá? Essa começa assim. Fazer uma conexão espiritual. Então, quando você acorda, faça uma conexão espiritual. Eu não estou falando aqui de nada com religião. Se você tem, ok. Se você não tem, quando você acorda, assim que você desperta, antes de levantar, agradece. Agradece pela vida, porque isso vai atrair, já é um bom pensamento. Então, acorda cedo e faz uma conexão espiritual, uma conexão positiva diante da vida. Em seguida, você vai escovar os dentes e raspar a língua. Então, assim, existe um raspador de língua. Depois, se alguém não conhece, eu posso arrumar uma foto e postar no grupo também. Mas, atualmente, existem umas escovas de dente que tem as cerdas e embaixo tem tipo umas bolinhas de plástico que você pode passar na língua. Então, essa é a coisa que você deve fazer, né? Porque a gente acorda, escova o dente, raspa a língua e depois a gente vai ingerir um copo de água morna. Então, pode ser só água morna ou, melhor ainda, um suco de meio limão. Então, faça isso. Depois disso, você vai fazer um gargarejo com meia xícara de água e uma colher de sopa de óleo de gergelim. Isso daí, quem não tiver óleo de gergelim, tudo bem, bebe a água morna, se não quiser tomar com limão. Quem tiver o óleo de gergelim, é muito bom, porque o óleo de gergelim é um dos óleos mais nutritivos que existe.
Assim, de todos os óleos que existem, ele é o que penetra mais profundamente a todas as camadas da pele. Então, no Ayurveda, a gente tem um hábito de olear os orifícios do corpo. Então, a minha sugestão aqui, porque eu estou adaptando, né, para o nosso cotidiano, é fazer esse gargarejo com água e uma colher de sopa de óleo de gergelim, porque você nutre a sua garganta. Depois, você bota umas gotinhas de óleo de gergelim na palma da mão, bisunta o dedo, passa o dedo e passa dentro dos ouvidos e depois dentro das narinas. Isso você vai nutrir os seus sentidos. Para o Ayurveda é muito importante, né? Principalmente porque Vata, ele seca. E o que acontece? Mesmo quem não tenha uma predominância de Vata, a gente vive um momento de vida que aumenta o Vata. Mesmo que a gente não seja predominantemente Vata. Porque como a Sônia falou, o medo, a ansiedade, a insegurança, tudo isso aumenta Vata. Então todos nós estamos vivendo um momento de medo, de insegurança. Não estou falando por causa da pandemia, não. Só o fato de morar no Rio de Janeiro já é, né, uma coisa que tem uma cidade grande, que tem uma série de... Então, se a gente der vazão a esses sentimentos, aumenta muito o nosso vata. Então, é bom já acordar cedo e nutrir os nossos sentidos com óleo de gergelim. Almoçar, porque é assim. O sol, o auge do sol é o meio-dia. E é tudo que está fora, no Ayurveda, eu falei na primeira live, que o Ayurveda, ele olha a nossa conexão com a natureza. Então, tudo que está na natureza está acontecendo dentro da gente também. Então, como o auge do sol é ao meio-dia, e o sol representa o fogo, dentro de nós, esse fogo é representado pelo Agni, que é o nosso fogo digestivo, é a nossa capacidade de digerir alimentos. Então, quando o auge do sol está lá fora, também está aqui dentro, o auge do fogo. Então, ao meio-dia, no período de meio-dia às 13h30, é o período que a gente tem a melhor capacidade para digerir alimentos. Daqui a pouco eu vou falar de um outro tópico, para vocês entenderem a importância que o Ayurveda dá sobre a digestão dos alimentos. Tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Almoça nesse período e descansar após o almoço. Descansar um pouco, não é dormir, é só descansar. Então, às vezes a gente tem um período pequeno para almoçar, mas vamos tentar organizar esse horário de almoço para que a gente almoce e descanse, fique um pouco em silêncio, quieta, antes de fazer alguma coisa, né? Não almoçar e sair correndo para uma outra atividade. Ingerir alimentos de fácil digestão entre 18 e 20 horas. O Ayurveda fala isso porque entre 18 e 20 horas é um período que o nosso fogo digestivo está mais baixo. Então, a gente não pode abusar, não pode comer alimentos pesados, porque senão isso pode trazer problemas de saúde, né? Já já vocês vão entender por quê. Entre as refeições principais, procure alimentar-se apenas quando o seu corpo estiver naturalmente com fome. Não comer enquanto seu estômago ainda estiver digerindo o alimento anterior, aproximadamente 3 horas. É o seguinte, comeu, espera 3 horas para você se alimentar de novo. Então, se você, por um acaso, for comer antes, que seja uma coisa leve, bem leve, porque 3 horas é o período que o alimento passa por todo o sistema digestório. Então, é preciso aguardar todo esse período para a gente fazer uma nova alimentação. Não coma quando estiver irritado, transtornado ou preocupado. Isso perturba o Agni, o nosso fogo digestivo.
Então, isso é muito importante. A Sônia falou há pouco tempo há um tempo falou sobre os gunas e sobre o alimento interferir na nossa mente, né? E também o nosso estado mental, quando a gente se alimenta, pode interferir na nossa capacidade de digestão do alimento. Não coma de mais ou de menos. O Ayurveda diz que a nossa capacidade de se alimentar é essa quantidade aqui, ó, das 2 mãos. Então, coloca uma quantidade no prato que equivale às suas 2 mãos assim. Não coma quando estiver irritado, não beba líquidos gelados antes das refeições, durante as refeições, nem após as refeições. O líquido gelado apaga o nosso fogo digestivo e isso vai de novo atrapalhar a nossa digestão de alimentos. Agora que eu vou falar o seguinte. Enquanto você se alimenta, não assista televisão. Então, para o Ayurveda, Agni, esse fogo digestivo, eles consideram o deus do fogo que habita dentro de nós. Então, quando a gente se senta para se alimentar, é como se a gente estivesse alimentando essa deidade interna, esse Agni, esse deus do fogo. Então, quando a gente senta para se alimentar, a gente precisa estar nessa atmosfera como se você estivesse fazendo uma oferenda, entre aspas, uma atmosfera, na verdade, de respeito ao seu fogo interno, ao seu Deus Agni que habita dentro de você. Porque o Ayurveda quando você não alimenta, não digere um alimento, cria uma toxina que se chama ama. Ama é toxina de alimentos não digeridos. E para o Ayurveda, o primeiro estágio de doença começa no sistema digestivo. Então, a gente não digere, quando não digere bem os alimentos, começa a adoecer o sistema digestivo e futuramente ele vai extravasando para outros tecidos. Por isso é tão importante. Oi, tá acabando? Uhum. Senão a gente não consegue deixar gravado. Ainda tem muita coisa aí, porque a gente pode concluir semana que vem. Você quer? Falta muito pouco. Falta quanto tempo? 5 minutos só. Tá, ótimo. Vou falar rápido. Evite alimentos que você não gosta, porque isso não satisfaz a sua mente. Evite comer sobras, comida requentada. Coma alimentos saudáveis que agradem os seus sentidos. Desfrute do alimento que você come em uma atmosfera de respeito e amor. Foi isso que eu tinha falado. E basicamente é isso. Outra coisa, para terminar a nossa rotina diária, porque como eu falei, essa orientação, ela começa desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, a última recomendação a gente tem que dormir no mesmo dia que acordou. Isso significa que antes da meia-noite, eu sei que é difícil, mas a gente precisa dormir. O Ayurveda diz que isso é saudável. Então a gente acorda cedo, mas dorme antes do dia acabar. Essa é a última orientação, assim, em linhas gerais, né? Claro que quando a gente identifica os doshas, isso é muito mais complexo e detalhado. Individual, pronto, Mitra. Né? Então, gente, olha só, uma vez eu vi uma entrevista de um médico indiano que perguntaram para ele, né, com a mulher moderna, como é que a mulher moderna poderia, dentro do Ayurveda, manter a saúde. Aí ele respondeu assim, quem não tem tempo não tem saúde. Foi isso que ele respondeu, achei ótimo. Então, gente, olha só, a gente vai deixar gravado no IGTV, para quem chegou depois, quiser assistir a live desde o início. Outra coisa, nós vamos postar no grupo, eu vou postar só amanhã, tá? Porque eu ainda tenho que gravar uma prática de amor
né, de cura dos relacionamentos, porque vai ser uma prática para quem quiser curar relacionamentos, e ali vai deixar a rotina aí. Semana que vem a gente se vê e nós vamos falar sobre Jung um pouquinho, tá bom? Uau! Psicológico. Um Tchau, gente. beijo! Muito obrigada. Gratidão a todos aí. Foi Obrigada, ótimo. gente. Mitral, Boa noite. beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.